Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com TV neste ano que se inicia. No programa de hoje vamos mostrar o protagonismo das mulheres no café. É cada vez mais frequente o trabalho delas na lavoura, na gestão e no empreendedorismo. Esse é o destaque dessa edição que vai mostrar também. Nessa edição do Café com TV, você vai ver quais são as ações para buscar a qualidade do café. A união, a parceria e o respeito ao agronegócio são alguns dos segredos, tendências que, é claro, continuam fortes em 2021. Veja também, cultivar de café desenvolvida no sul de Minas vem apresentando alta produtividade. Você vai saber quais são os benefícios e como ela vem se comportando na comercialização. As condições climáticas que vêm preocupando os cafeicultores. Você vai ver o raio-x, consumo de café durante essa pandemia, como estão os números. E mais, o combate contra a broca no quadro Cuidando do Cafezal. Essas e outras dicas no Café com TV. A notícia na dose certa. Abrimos essa edição mostrando a relevância das mulheres no agronegócio, a força feminina e as histórias que valem a pena ser contadas e que transformam o ambiente do café. Quem chega nesta fazenda centenária em Três Pontas anuncia. Há mais de 100 anos é assim na Fazenda Pedra Negra, a vocação para o café. As imagens antigas da década de 50 revelam a tradição, o gosto e a felicidade em produzir a bebida. Hoje, à frente do negócio, Isaura, desde a década de 1990. Ela começou com o meu avô, né? Ele começou aqui com 19 alqueires, mais ou menos, de café. E terminou, em termos de terra, não tudo era café, mas com 1.200 alqueires na época. Ela resolveu inovar. Nesses corredores, nessa arquitetura, a história de uma região produtora de café. Sendo mulher, o desafio vencido. Transformou o café em experiência de reconhecer memórias que não podem ser esquecidas. Ela nasceu com café, ela é rodeada de cafezais e eu, então, para preservar essa história, comecei a explorar o turismo do café. O Brasil é o maior produtor e exportador e é o segundo maior consumidor de café no mundo. Segundo a Embrapa, são 300 mil produtores do grão no país. E nesse universo, mulheres como a Isaura, que representam a grande força de trabalho na cafeicultura nacional. Segundo a Organização das Nações Unidas, as mulheres representam 43% da força de trabalho no campo em países em desenvolvimento como o Brasil. Em Machado, no sul de Minas, o trabalho da mulher na lavoura foi reconhecido. Virgínia, há 30 anos, produz café de qualidade. Participou de concursos e venceu prêmios. É o esforço, o trabalho que a gente teve, né? Aí você tem a recompensa. Marisa é cafeicultora em Areado. Hoje ela exporta café para vários países. Já temos mercados que são mercados tradicionais, que já sabem da qualidade e da constância que nós somos capazes de produzir esse café igual ou melhor todos os anos. Para elas, o desejo que os próximos passos sejam de muito trabalho e realizações. Trabalhar para colher os grãos mais vermelhos, para poder ter a doçura ser melhor e ganhar o prêmio. Eu acho que quanto mais você conhece da sua história, mais você se conhece. E uma cultivar de café vem apresentando alta produtividade e resistência no sul de Minas. É o que a gente mostra agora na reportagem. Hoje a nossa equipe veio até a Fazenda Experimental da EPAMIG em Três Pontas para falar sobre produção e comercialização de sementes. E eu estou aqui com a Vanessa, ela que é engenheira agrônoma. Vanessa, primeiro conta pra gente qual que é o estágio ideal para colher o grão e fazer aí a produção da semente.
Então, é importante que o café ele esteja com aproximadamente 80% da planta com os frutos cerejas. Segundo a engenheira agrônoma, o grão tem potencial para alta produtividade e é resistente à ferrugem. Que o cruzamento dela é Catuai com híbrido de Timor. Então é uma cultivar que vem se destacando em relação à qualidade de bebida e resistência à ferrugem, que vem sendo plantada já bastante aqui na nossa região do sul de Minas e também na região do Cerrado. O principal diferencial dela é a resistência e a tolerância à ferrugem, que é a principal doença do cafeeiro. Então ela tendo essa tolerância, essa resistência, ela desfolha menos. Então com isso ela garante altas produtividades. Após a colheita, os grãos passam pelo processo de lavagem, onde é feita a separação do café verde e do cereja. O café cereja, ele vai ser despolpado e desmucilado. Após ele passar por esse processo, ele vai ficar num tanque de alvenaria por um período de 12 horas, que é para completa retirada da mucilagem. Aí, após esse processo, a semente é lavada e a gente parte para a parte do beneficiamento. No beneficiamento, os grãos passam pela peneira classificadora, onde são separados. Depois da peneira, passam pela mesa densimétrica para a eliminação dos grãos mal formados. E só assim, as sementes ficam prontas para serem comercializadas. Vanessa, então depois de todo o processo, aqui a semente já está pronta para comercialização, não é isso? Isso, aí já pode ser comercializada. Ela passa pelo laboratório, onde é feita uma análise, né, de alguns atributos, como germinação, pureza, exigidos pelo Ministério da Agricultura. Aí, a partir disso, ela está pronta para ser comercializada ou armazenada em câmara fria. E agora, Lúcio Caldeira atualiza você sobre o mercado de café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. 2021 começa estável, mas positivo para o mercado de café. Na primeira semana, a média de preços vencimento março, Nova York, foi na faixa de R$ 123,50, muito próximo da última quinzena de dezembro de 2020, que ficou em torno de 124 centavos de dólar por libra-peso. E esses valores acima, mais ou menos 600 pontos da primeira quinzena de dezembro. Então isso significa que com dólar médio a R$ 5,29, um café tipo 6, bebida dura, foi vendido essa semana na faixa de R$ 615. Esse é um resultado que supera todos os resultados médios do ano de 2020. Então, nas médias de preço dos 12 meses lá de 2020, nós tivemos abril, maio e dezembro como melhores meses, com cafés sendo comercializados entre R$ 595 e R$ 600. Começamos o ano com R$ 615, aí, mais ou menos uma faixa de preço para esse tipo 6 bebida dura, que é uma boa notícia aí para o produtor. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. A seguir, a gente traz mais histórias de superação e busca pela qualidade do grão. O Café com TV volta já. Não saia daí. Veja agora o Estamos de volta. Nossa equipe visitou uma fazenda em Cambuquira e mostra que ações estão sendo feitas para buscar a qualidade do grão. Nas rachaduras das mãos estão cravadas diversas histórias. O suor escorregadio pela pele do rosto, a terra batida no corpo. Esse é o dia a dia do homem e da mulher do campo. Os agricultores são celebrados no país que vive e também respira o agronegócio, uma das locomotivas do Brasil.
O sul de Minas, maior exportador de café do mundo, possui fazendas centenárias, como a Santa Quitéria, aqui em Cambuquira, propriedade de Simone, que se enche de orgulho para falar da profissão que decidiu exercer. Numa época difícil dessa, como com pandemia, o que não parou? As prateleiras do supermercado, da quitanda, da padaria, o leite, nós vamos sobreviver. E quem que está trazendo essa saúde? Somos nós que estamos no campo. Fundada no século XIX, a fazenda fica num ponto privilegiado da região e em grande altitude, acima dos 1.150 metros. Simone possui 54 hectares de café nessa propriedade e 50 em outra, que também fica em Cambuquira. A expectativa da fazenda no último ano foi de colher 48 sacas por hectares, já que foi uma temporada de safra baixa nas duas fazendas. Todos fazem parte de uma importante cadeia produtiva e são peças fundamentais para essa grande engrenagem girar. A gente está gerando riqueza. E o café, nós somos de uma região privilegiada, porque o café ele distribui muita renda. Não é só o campo que ganha. A gente distribui riqueza para toda a região. Carlos é Kilgrader e um dos responsáveis pela propriedade. E estima que no cultivo a fazenda produziu cerca de 70% de cafés especiais, um número surpreendente. São cafés de base bastante doce e que se destacam na xícara como cafés bastante limpos e agradáveis de tomar. É de sol a sol, de grão em grão, que a lida no campo vai se desenrolando. Um complexo processo que alimenta pessoas no planeta. A produtora é apaixonada pelo agronegócio e, claro, pelo amor à profissão. É uma realização. Hoje, olha o valor que hoje o agricultor tem. As condições climáticas continuam preocupando os cafeicultores. Desafios, e são muitos para a produção de café em 2021. A seca que atingiu as lavouras no último ano podem prejudicar o cafeeiro. Segundo estimativas, no Cerrado e no sul de Minas, a falta de chuvas pode trazer até 40% na queda de produção. No Cerrado Mineiro, por exemplo, de acordo com levantamentos, foram 150 dias sem chuvas na região. Com isso, as lavouras tiveram flores, mas o cafeeiro perdeu os chumbinhos por lá. A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas informou que não há números concretos de quanto a seca vai prejudicar a próxima safra, mas os produtores podem ter prejuízos por 2 ou até 3 anos. Somado a isso, a bienalidade baixa. Lembrando que 2020 foi ano de safra recorde. Por conta da seca, já foram liberados cerca de 150 milhões de reais pelo Fundo de Defesa da Economia Cafeeira aos produtores contra esses prejuízos. Acompanhe como deve ficar o tempo nas regiões produtoras de café. O fenômeno Laninha vai continuar atuando durante todo o mês de janeiro no Brasil. Isso significa mais chuva e temperaturas pelo menos 2 graus a menos em relação ao verão passado. E tem previsão de muita chuva durante toda a semana no sul e sudoeste de Minas. Em Varginha, as temperaturas vão oscilar entre 19 e 29 graus. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite durante toda a semana, principalmente na próxima sexta-feira, onde pode chover até 50 milímetros na região. Em Guaxupé também tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente na terça-feira. Os termômetros vão oscilar durante a semana entre 20 e 29 graus. E em Santa Rita do Sapucaí também tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite durante toda a semana. Os termômetros vão oscilar entre 18 e 29 graus. Atenção, Santa Rita do Sapucaí, pode chover bastante entre quinta e sexta-feira. E mostramos agora que nessa pandemia o consumo de café aumentou. Mesmo com o isolamento social, a rotina de Isabela não mudou. Continua apaixonada e trabalhando com o que mais gosta, café. Trabalhando mais, inclusive. Com 20 anos de experiência, tem se dividido entre os cursos online e a gerência de uma cafeteria em São Paulo. Trocou apenas o escritório pela própria casa.
Como tem asma, evita ao máximo ir para a rua. A venda de café pela internet, ela nunca foi o nosso forte. E o que a gente viu que foi muito importante nesse momento, porque a gente conseguiu simplesmente mudar de canal de venda. Esse cara que comprava na loja começou a comprar no delivery e na loja online. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o consumo no mês de março cresceu 35% em função do isolamento social. Índice que não deixa o presidente da associação assim tão animado. Na quarentena, houve um crescimento fora da média, né? Mas hoje a gente sentiu o efeito disso. Ou seja, todo mundo se estocou e o consumo no mês de abril foi aquém daquilo que a gente imaginava. A seguir, as importantes dicas do quadro Cuidando do Cafezal. A gente volta já. Vamos agora às dicas do Cuidando do Cafezal. Fomos até Três Pontas e hoje vamos falar sobre broca do café. Olá, o Cuidando do Cafezal de hoje está na região de Três Pontas. Eu estou aqui com a Lúcia, ela é cafeicultora há 25 anos. Lúcia, conta pra gente, você tem alguma preocupação com a sua lavoura? Tenho sim, a lavoura sentiu muito agora que choveu, que está recuperando. Mas a gente pensa que mais foliar que vai fazer, tem que produzir, né? Tem que ter café. E para tirar a dúvida da Lúcia, quem vai responder, é claro, é o PC, engenheiro agrônomo da Geagro. PC, a Lúcia está bem preocupada aqui do que ela faz daqui para frente com essa lavoura. Sim, a gente observa aqui, né, que a planta sentir um pouco, né, a seca, como ela já comentou. Como ele já fez o poliblém aqui, né, a adubação, ela precisa já iniciar um complemento aqui, foliar. Né? A gente observa aqui deficiência de ferro, deficiência de zinco, então ela precisa já entrar com o da café cerrado aqui, acrescentar um estolha ferro, trabalhar com um aminoácido aqui que é o Concorde, né? Trabalhar com algum cobre também já aqui, que seria o auge, e junto com ele a gente acrescentar aqui já o Priori Extra, que já é o preventivo para a ferrugem. A gente observei também bastante aqui muitos grãos remanescentes da safra passada e alguns já tem broca. Ela já tem que começar aqui já a monitorar. Assim que tiver um pouquinho de grãos brocados, né, em torno de 1%, ela já tem que entrar com um tratamento aqui que seria o Voliantargo. O que a gente observa esse ano? Como teve várias floradas, a gente tem grãos de vários tamanhos. Então, é um ano de alto risco para a broca, porque a broca ela tira, né, come o grão, então ele perde tanto em peso como em defeito, que os grãos brocados representam defeito depois na venda desse café. E a gente está vindo aí, né, verão, vai ter temperaturas altas e muita chuva. Isso pode trazer um problema maior para o produtor? Pode sim, principalmente no quesito aí de doenças, né, que a gente tem a ferrugem, né, como principal doença aí, além da cercosporiose também, né, a foma, que a gente tem que monitorar bastante, né, que é o período dessas doenças. Então, PC, o produtor tem que ficar atento, né? Sim, eu tenho que fazer esse planejamento aí, né, fazer as operações nas horas certas, né, no momento certo, a fim de evitar problemas de doença e a questão da broca também. Tá certo. Lúcia, vai seguir as recomendações do PC? Ele tirou suas dúvidas? Vou sim, entendi o que ele falou, tirou minhas dúvidas. É isso mesmo, tem que ficar bem atenta. Obrigada então, Lúcia, obrigada então, PC. Mais uma vez, este foi o quadro Cuidando do Cafezal. Até a próxima! E o quadro Café e Cultura traz agora mais curiosidades sobre o nosso grão. Na Europa, o início do consumo do café aconteceu na Itália, Holanda e França. Depois, outros países adquiriram o hábito. Viena, na Áustria, se tornou a mãe das cafeterias. Em 1840, havia mais de 80 na cidade.
Praga, Cracóvia e Budapeste, todas sob o domínio dos Habsburgo, adquiriram o hábito. Na Alemanha, o consumo iniciou-se em 1675 por Brandemburgo, no norte. Depois, Bremen, Hannover e Hamburgo acompanharam o movimento. No início, era bebida de aristocrata, só depois chegou às classes mais baixas. Na Inglaterra, as cafeterias tornaram-se famosas, mas o consumo nos lares aconteceu de forma lenta, em função da concorrência com o chá. E na Espanha, o consumo do café demorou a se firmar, em função da concorrência com o chocolate. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. A safra de café na Colômbia recuou 6% em 2020 e foi a 13,9 milhões de sacas de 60 quilos. A informação é da Federação Nacional de Cafeicultores do país. Não houve uma explicação para a queda dos números. As exportações de café da Colômbia no ano passado totalizaram 12,5 milhões de sacas. As exportações de café tiveram alta de 6,5% nos 2 primeiros meses da temporada 2020-2021, em comparação com o período passado. Os dados são da Organização Internacional do Café. Os países exportadores embarcaram 20,2 milhões de sacas de 60 quilos. A principal explicação foi que o Brasil colheu safra recorde. Os embarques dos grãos do país aumentaram 23%. A Organização Internacional do Café manteve a previsão para o balanço da oferta e demanda global do grão e estimou um excedente de 961 mil sacas em 2020, número abaixo do superávit de 2,26 milhões de sacas que foi presenciada no ano anterior. O Café com TV fica por aqui e eu encerro essa edição informando que neste ano teremos mudanças e novidades no programa. O Café com TV terá seu horário ampliado para trazer ainda mais notícias e informações relevantes sobre o nosso café e o agronegócio. Então, eu me despeço aqui da apresentação do Café com TV com o coração cheio de gratidão por todo o tempo que estivemos juntos, por todo o carinho em que fui acolhida, por tantos feedbacks positivos. E peço que, como sempre, vocês continuem a nos acompanhar nas edições do Café com TV, na TV Alterosa e em nossas mídias sociais. Eu deixo aqui um carinhoso abraço, na certeza de que continuaremos a nos encontrar neste grande universo do nosso café, que faz parte dessa paixão que nos une e nos move. Muito obrigada!